Olá, bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Neste ano de 2023 estamos desfilando diante de nós vários personagens bíblicos para também, a partir da vida deles, entender os planos e os propósitos de Deus e também encontrar motivação para servir ao nosso Deus com alegria. Eu sou o pastor Reinaldo Littke e hoje vou conduzir o estudo sobre mais um personagem, já vamos chegar nele. Contudo, eu quero começar falando um pouco de alguns verbos que estão muito presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, o verbo olhar, o verbo gastar, o verbo comprar, o verbo adquirir, o verbo economizar, talvez o verbo viajar e assim por diante. Eles estão muito presentes no nosso dia, na nossa mente, nos nossos planos, nos nossos projetos. Em contrapartida, existem verbos que não estão tão presentes no nosso dia a dia, como, por exemplo, os verbos ajudar, socorrer, repartir, compartilhar, ajudar, ofertar e assim por diante. Não sei se você concorda, mas existem alguns verbos que nós precisamos resgatar, eu diria, na nossa condição de cristãos, de filhos e filhas de Deus aqui no mundo, no nosso contexto de vida. A personagem que temos diante de nós hoje tem muito a ver com estes verbos. Na verdade, o que é um verbo? Segundo o dicionário, o verbo sempre nos conduz a uma ação. Ele pressupõe uma ação, ou então ele nos conduz, ele nos leva a uma ação. Por exemplo, o verbo ajudar, socorrer, ofertar, sempre está direcionado a uma ação em favor de outras pessoas, neste caso, dos verbos que eu mencionei. Pois bem, o personagem bíblico de hoje, na verdade, não tem nome. Nós temos vários personagens na Bíblia cujos nomes não são mencionados. Por exemplo, o bom samaritano, né? Não sabemos o nome dele, mas muito mais a atitude dele, né? A atitude de socorrer, de ajudar. Podemos ir lá para o Antigo Testamento e nós vamos ter lá o exemplo da da viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, lá no Antigo Testamento, não sabemos o nome dela. Contudo, sabemos muito bem a atitude dela quando ela acolheu o profeta Elias, o sustentou mesmo num momento de grande carência, de pobreza e de necessidade. Ela compartilhou o pouco que ela tinha e que Deus foi multiplicando. Temos também o exemplo do jovem rico, né, no Novo Testamento, nas parábolas de Jesus. Enfim, vários personagens sem nome. E aí nós chegamos no personagem bíblico de hoje, também alguém sem nome, uma mulher, e você já imagina quem é. Exato, a viúva pobre. A viúva pobre, né, que foi notada por Jesus e que trouxe uma oferta generosa dentro das possibilidades dela para ajudar outras pessoas. E é mais ou menos nesse contexto que eu quero conversar um pouco sobre este verbo ofertar. Então, de todos os verbos mencionados, quero destacar este: ofertar, ajudar, repartir. Pois bem, quando se trata de ofertar, nós vamos observar que nos próprios exemplos bíblicos do Novo Testamento, nós não temos assim uma unanimidade de atitudes das igrejas quanto ao ofertar, ajudar, repartir.
Nós temos vários exemplos mencionados, especialmente na Epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, o capítulo 8, o capítulo 9, eles mencionam bastante essa questão do ofertar, porque o apóstolo Paulo estava recolhendo ofertas para ajudar os cristãos necessitados que viviam na Judéia. E aí ele cita dois exemplos. Os cristãos de Corinto eram cristãos mais abastados, né? Tinham mais posses, tinham mais dinheiro, mas eles tinham uma dificuldade enorme para ofertar. E em contrapartida, os cristãos da Macedônia, que eram cristãos mais pobres, viviam numa região mais pobre, de menos recursos, o apóstolo menciona que eles ofertaram segundo as suas posses e até além das suas possibilidades. E o apóstolo escreve isso exatamente aos cristãos de Corinto, lembrando o exemplo dos cristãos de Macedônia, que foram generosos em ofertar. Então existe esta situação, né? Não há assim uma unanimidade de atitudes, de entendimento e também de motivação para ofertar. E nós observamos isso também na igreja dos nossos dias. Não existe uma unanimidade entre as igrejas cristãs quanto ao entendimento. Por que ofertar? O que é oferta? Por que ajudar? Como ajudar e repartir? Eu cito até um exemplo, e talvez alguns vão se lembrar disto. Aqui no Brasil e também entre as igrejas luteranas, eu lembro que havia um costume nas igrejas de que mulheres viúvas não precisavam ofertar, pela condição de serem viúvas. Então elas eram isentas nas igrejas, especialmente em períodos em que o sustento das igrejas era mediante taxas estabelecidas para cada família. Então as viúvas eram isentas, elas ficavam fora, mesmo que elas tivessem posses, né, que elas fossem ricas, elas eram isentas pelo fato de serem viúvas. Bom, eu cito exatamente esse exemplo para chegar no personagem de hoje, né? A viúva pobre. E exatamente porque ela passa a ser, segundo as palavras do Senhor Jesus, um grande exemplo de amor a Deus, de amor ao próximo e de ofertar, repartir. Nós temos no texto sagrado dois textos que relatam a atitude dela. É um relato muito rápido e sucinto. Está em Lucas capítulo 21 e também em Marcos capítulo 12. Vocês sabem que vários relatos bíblicos, vários fatos bíblicos são relatados por vários evangelistas. E a oferta da viúva pobre é relatada por Lucas e também por Marcos. Eu até vou ler o texto, Lucas 21, versos 1 a 4. Diz assim: Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Eu quero ler também o mesmo texto, o mesmo relato no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos 12. Aí nós vamos ver algum pequeno detalhe a mais que Marcos registra e que não está em Lucas. Marcos 12, versos 41, perdão, Marcos 12, 41 a 44. A oferta da viúva pobre. Sentado diante da caixa de ofertas,
Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Está aí o relato, tanto de Lucas como de Marcos. É importante lembrar que transparece na atitude dela não só uma oferta, um ofertar, mas transparece na atitude dela, e isso foi observado por Jesus, que conhece as intenções. Lá transparece o amor a Deus e o amor ao próximo, que a leva a repartir do pouco que ela tinha. Muito bem. É importante a gente lembrar o contexto em que esta viúva vivia. Uma viúva nos dias de Jesus era uma pessoa que enfrentava grandes dificuldades. Para uma mulher, naquele contexto, as dificuldades já eram grandes. A sociedade não permitia, por exemplo, que a mulher andasse sozinha, mas sim que estivesse acompanhada do seu marido quando saísse fora de casa. Agora imaginem uma mulher viúva. Ela sempre dependia de familiares. Lembrar também que naquele contexto, uma mulher cujo marido falecia, ela não herdava automaticamente os bens do marido. Tinha uma série de regras sobre isso, não vamos entrar em detalhes. Também não havia nenhum plano de aposentadoria, por exemplo, ou de pensão que permitisse que aquela mulher continuasse vivendo tranquilamente após a morte do marido. Então, como eu disse antes, ela sempre dependia do apoio de familiares. Então, é nesse contexto que esta mulher pobre, de certa forma também desamparada, ela vai até o pátio do templo para ali fazer a sua oferta. É importante lembrar que no pátio do templo havia várias caixas de ofertas para diferentes finalidades. E também a caixa de ofertas para ajudar as pessoas pobres e necessitadas. E o Senhor Jesus, então, senta, diante daquelas caixas de ofertas e passa a observar as pessoas que lá faziam suas ofertas. E ele viu muitas coisas, ele viu pessoas depositando grandes valores, mas a atenção dele recaiu sobre aquela mulher, como eu disse antes, de certa forma desamparada, pobre, sem muitos recursos, sem muito apoio social e que dependia muito dos outros. Lá vai ela com suas 2 moedinhas, que comparado com as outras ofertas não representavam muita coisa, 2 pequenas moedas, e ela faz a sua oferta. O que leva o Senhor Jesus a chamar os discípulos, conforme o relato de Marcos, ele chama os discípulos e diz: observem a oferta desta mulher. Ela ofertou muito mais, ou ela ofertou mais do que todos os outros. Porque enquanto os outros depositavam lá, mesmo que quantias grandes, mas depositavam das sobras, daquilo que eles não necessitavam. Contudo, esta mulher, ela ofertou o que ela tinha. Tudo o que ela tinha naquele momento, naquele contexto. O que ela tinha, ela compartilhou, ela repartiu, ela ofertou, mostrando amor a Deus e mostrando também amor ao próximo.
Então, importante esse destaque. Quem era a mulher, né? O contexto em que ela vivia e o que a levou a ofertar. Jesus conheceu isso muito bem. E é claro que a gente se pergunta, bom, onde é que está para a igreja de hoje a mensagem deste relato da oferta da viúva pobre? Qual é a mensagem para a igreja de hoje? Qual é a mensagem para você e para mim sobre estes verbos ofertar, ajudar, compartilhar, socorrer e assim por diante? Primeiramente, nós precisamos olhar para Jesus, porque quem dá destaque a esse fato é o próprio Senhor Jesus. É Ele quem está lá observando. E é Ele quem chama os discípulos, como que dizendo, venham ver um exemplo muito importante. Exatamente porque o Senhor Jesus conhece as intenções, o que está por trás das ações, dos verbos que nós conjugamos no nosso dia a dia. Então, o Senhor que conhece o que está por trás das ações, e isso é muito importante, de a gente ter presente isto. Quando nós ajudamos, socorremos, ofertamos, nós não estamos fazendo algo pelo simples fato de fazer ou por ser um costume, mas por trás existe uma intenção, um motivo que nos leva a agir. E essa mulher tinha este motivo que a levou a agir. Então, quem sempre vai avaliar todas as ações, todas as ofertas, toda a ajuda, é aquele que conhece o coração, é aquele que conhece as intenções, o nosso Senhor Jesus. Então, quando falamos de oferta, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus e lembrar que a nossa oferta, né, ela é vista por Ele e ela é para Ele. Agora, nós também precisamos olhar para Jesus e entender que Ele, o próprio Senhor Jesus, é a oferta de Deus para os seres humanos. Lembram daquela palavra do evangelista que diz, olha, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí nós poderíamos também dizer que nós ajudamos porque Ele nos ajudou primeiro. Ou nós ofertamos porque Ele nos ofertou primeiro. Jesus Cristo é a grande oferta de Deus em favor da humanidade, para salvar a humanidade. Podemos dizer que Deus deu o que de mais precioso Ele possuía, seu próprio Filho, Jesus Cristo. Deus o ofertou para que Ele assumisse a culpa e o pecado de todos os seres humanos, para que Ele fosse castigado em lugar de todos, para que Ele morresse em lugar de todos, para salvar a todos. Então, isso também nós sempre temos que ter em mente, né? Quando nós vamos ofertar, ou ajudar, ou compartilhar, que nós nos lembremos de que Deus nos deu o seu próprio Filho, a grande oferta de Deus em favor da humanidade. É claro que nem todas as pessoas têm isso em mente. E nós observamos também que as próprias igrejas, elas também mencionam muitos outros motivos para ofertar, ou para que as pessoas ofertem. Os motivos que podem levar as pessoas a ofertar pouco ou muito, eu diria, são os mais variados, e muitos deles incentivados por igrejas. Como, por exemplo, uma pessoa pode ajudar ou ofertar por ameaças. Como, por exemplo, o que se ouve da parte de muitos. Se você não ofertar o dízimo, Deus vai te castigar. Então, muitas pessoas, ou se você não ofertar o dízimo, você está debaixo da maldição de Deus.
E então a pessoa vai ofertar, e o motivo da sua oferta é muito mais uma ameaça que ela ouve do que, digamos, aquele amor que ela quer expressar. Então, precisamos ter muito cuidado com os motivos que nos levam a ofertar. Para outras pessoas, o motivo pode ser, digamos, ganância, porque também existe esse ensinamento, e a gente ouve ele muito, de que aquilo que você der como oferta ao Senhor, Deus vai te dar em dobro. E aí existe por trás da oferta um motivo de ganância, de querer ter. Você quer prosperar na vida? Você quer enriquecer? Você quer ter as coisas do dia a dia? Então traga a sua oferta que Deus vai te dar. Faça um pacto com Deus. Você vai lhe trazer ofertas e Ele vai te dar em dobro. Vejam, aí o motivo já vai muito mais para o lado da prosperidade, de querer prosperar, de querer ter. Vejam, oferta sempre é sobre aquilo que nós temos, sobre aquilo que nós recebemos. Oferta não é algo assim, eu faço um acordo com Deus, eu vou lhe dar algo e Deus vai me dar mais. O motivo não está correto. Temos sempre que lembrar o motivo da viúva pobre, que vai lá com 2 moedinhas. Ela não espera nada, ela não quer nada, ela quer expressar, ela quer ajudar, socorrer, compartilhar, ofertar, tá? Então, temos que cuidar, porque esse espírito de barganha com Deus, ele está muito presente hoje, e a gente vê isso pelas mídias, né, da parte de igrejas, ele está muito presente nisso, né, essa barganha, né? Você faz um compromisso com Deus e Deus vai te dar tudo o que você quer, né? Ali não está o motivo. Oferta é sempre sobre o que Deus nos deu, como expressa a Escritura: Senhor, das tuas mãos te damos. O que nós recebemos das tuas mãos nós tomamos e ofertamos. Alguns também podem ofertar por sentimento de culpa. Por exemplo, alguém que vive no erro e no pecado, então ele pensa assim: bom, eu vou fazer uma grande oferta para compensar o meu erro ou o pecado no qual eu vivo. Também, sabe, aquele espírito quase que de barganha. Aí eu vou compensar os meus erros fazendo uma grande oferta. Ou eu vou compensar a minha indiferença em relação a Deus trazendo uma grande oferta. Vejam, né? Jesus olha o que está por trás da ação. Ele sempre conhece a intenção. E quando nós ofertamos, nós sempre olhamos para Jesus. Os textos bíblicos, né, tanto de Lucas como de Marcos, que relatam o exemplo da viúva pobre, eles também nos mostram que oferta é um privilégio de todos, de ricos e de pobres, de viúvos, de viúvas, também de pessoas que vivem bem num contexto familiar, de órfãos, de pessoas muito abastadas, de pessoas muito pobres. Ofertar, ajudar, repartir é privilégio do cristão, independente da condição em que ele vive. E a oferta sempre é sobre aquilo que Deus nos deu, porque Deus não pede de nós o que nós não podemos dar. Então é importante lembrar disto. Deus não exige algo de nós que nós não temos condições de fazer. A mesma coisa se aplica em relação à oferta. Deus não vai exigir de nós ofertas que nós não tenhamos condições de entregar. Mas sempre é sobre aquilo que o nosso Deus nos deu. É importante lembrar que aquela viúva fez o melhor que ela podia. E acredito que ela fez mais do que podia.
aquilo que aquilo que o apóstolo Paulo falou dos cristãos da Macedônia. E é interessante, lá lendo 2 Coríntios 8 e 9, nós vamos observar que o apóstolo diz assim, que aqueles cristãos da Macedônia, eles deram-se a nós para o trabalho, mas eles também deram-se primeiro ao Senhor e depois a nós para o trabalho. Ou seja, havia um relacionamento com Deus, com o seu Salvador. Havia um entregar-se ao Senhor como ponto de partida para todas as ações em suas vidas. E esse era o segredo. Então não havia dificuldade para também tirar dos bens algo para repartir com os outros, porque deram-se primeiro ao Senhor e depois também ao trabalho. Então quem vive em comunhão com o Senhor, quem confia no Senhor, quem continuamente entrega sua vida ao Senhor, esse também vai entregar sua vida para o trabalho no reino de Deus, para ajudar, socorrer, compartilhar, ofertar. Desculpem se eu repito tanto esses verbos, mas eles são o nosso foco. Nós queremos reavivar, alguns destes verbos no nosso contexto de vida cristã. Nós também podemos entender, a partir daqueles textos de Paulo aos Coríntios, de que Deus se alegra com as ofertas dos cristãos. E o apóstolo, quando ele elogiou a oferta dos cristãos da Macedônia, e quando ele animou os cristãos de Corinto a também ofertarem, ele também lembrou o seguinte, que Deus pode nos dar muito mais do que nós precisamos, para que sempre tenhamos o necessário para nós e também para ajudar os outros, para fazer todo tipo de boas obras. Isso está em 2 Coríntios 9, 8. Eu vou ler textualmente. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Então, o que ele nos lembra? O que a palavra de Deus nos lembra? É como se Deus dissesse, olha, não tenham medo em ofertar, não tenham medo em ajudar, não tenham medo em repartir. E nós vivemos num contexto assim em que esses verbos precisam estar diante de nós. Ontem, dia 23 de novembro de 2023, nós lembramos mais uma vez o Dia Nacional de Ação de Graças, em que lembramos o que Deus nos deu e o que nós podemos dar em favor dos outros, demonstrando nosso amor a Deus e ao próximo. Nós também vivemos um grande momento de tragédias, especialmente por causa do clima aqui no estado do Rio Grande do Sul, também aqui na nossa região de Porto Alegre, muitas pessoas foram atingidas, mais uma vez, pelas cheias dos rios, famílias que perderam tudo. E é nesse contexto que nós, como igreja, vivemos e agimos, olhando para o outro, chegando ao templo ou chegando à casa daquele que muito precisa, para ajudá-lo a reconstruir sua casa, a novamente adquirir os móveis para dentro de casa, para que ele viva em boas condições. É nesse contexto que está presente o nosso desafio neste momento. A exemplo da viúva pobre, se apresentar para repartir, para ofertar, para ajudar e compartilhar. É claro que nós como igreja, nós como cristãos, quando abordamos essa questão oferta, nós lembramos muito especialmente a missão da igreja de pregar o evangelho a toda criatura, de fazer discípulos de todas as nações. Então, quando nós trazemos nossas pequenas moedas ou os grandes valores
como oferta ao Senhor, nós sempre o fazemos em duas direções, lembrando que com nossas ofertas nós ajudamos a socorrer pessoas que estão em necessidade, mas nós também ajudamos e colaboramos na grande missão da igreja de pregar o evangelho a toda criatura, para que o nome de Jesus e o amor de Deus sejam testemunhados para muitas pessoas. Por isso, querida irmã, querido irmão, que Deus permita que os verbos amar, ajudar, socorrer, compartilhar, ofertar, estejam cada vez mais presentes diante de nós no nosso dia a dia. Deus permita isso. Um grande abraço, a bênção de Deus a você e a sua família. Até o próximo estudo.